o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Então, gente, hoje é um dia, de uma celebração muito importante, muito alegre, que é a celebração de Pentecostes. É interessante, gente, a gente observar uma coisa. Tanto a Páscoa quanto o Pentecostes já tinha festa antes de Jesus. Era uma festa judaica. Só que o Pentecostes, tanto a Páscoa dos judeus, ela tinha a ver com a libertação de Israel do Egito. Então era a celebração deles da saída do Egito. Era a saída da escravidão para a liberdade. Com Jesus completou o sentido. É a saída da morte para a vida. Passou a ser da morte para a vida. Então a Páscoa já existia. Só completou o sentido com Jesus. Pentecostes também já existia. Era uma festa que celebrava entre eles a colheita do trigo, da cevada, Então eles faziam uma festa em torno desses produtos agrícolas que eles produziam, etc. Com Jesus vai ser a chegada do Espírito Santo. Para nós, hoje, cristãos, quando a gente fala Pentecostes, a gente já pensa logo no Espírito Santo. E é interessante, gente, falar sobre o Espírito Santo. Eu fico pensando e refletindo, porque a gente fica esperando muita coisa mirabulosa ou mirabolante. Quando a gente fala assim, a chegada do Espírito Santo, a gente fica esperando uma coisa mirabolante. Tipo falar em língua, tipo essas coisas assim. E eu fico pensando, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque, primeiro, na primeira leitura fala que eles falavam língua que todo mundo entendia. Eles falavam, cada um dos apóstolos falava na sua própria língua. E a pessoa do outro lado era de outra região, falava outras línguas de outros países, e eles entendiam o que os apóstolos falavam. Por que essa língua que eles falam hoje a gente não entende? Então eu fico uma pulga atrás da orelha, entendeu? Aí, o que na primeira leitura dá para a gente entender? Que o Espírito Santo, gente, é o Espírito da unidade. É o Espírito da unidade. Quando a gente está em comunhão, quando nós estamos em comunhão, nós falamos a mesma língua. A gente se entende. A língua do Espírito Santo é a língua do amor. É a língua da concordância. Por isso que eu costumo falar que o Espírito Santo ele não existe onde há discordância. Não existe Espírito Santo aí. Por isso que eu costumo falar também que o que o Martinho Lutero fez não foi ação do Espírito Santo. Não foi. Porque o Martinho Lutero, ele causou um racha na igreja. E a partir do racha do Martinho Lutero, é o que nós temos aí hoje.
O que nós temos no mundo de hoje aí, esse monte de igreja, pregando cada uma coisa diferente, e muitas igrejas, não posso falar que são todas, mas muitas igrejas dessas aí, ensinando coisa estranha para o povo, né? E pregando dinheiro acima de tudo e tal, né? Isso aí é causado por esse primeiro racha que houve no passado. Diferente do Francisco de Assis. O Francisco de Assis, ele agiu imbuído pelo Espírito Santo. Porque na época de Francisco de Assis, gente, muitos padres, principalmente bispos, na Idade Média, eles viviam numa riqueza tremenda. Eles viviam numa riqueza nos palácios, fazendo coisa e discutindo coisa que não era a missão da igreja. Discutindo coisas relacionadas a poder, a riqueza e por aí vai. E o que o Francisco de Assis faz? Ele é imbuído pelo Espírito Santo. O que o Francisco de Assis faz? Ele mesmo diz não para a riqueza. Ele mesmo abre mão de tudo e ele mesmo vai viver na pobreza. Ele vai ser o primeiro testemunho do que ele está dizendo. Ele prega uma coisa, ele vai viver primeiro o que ele estava pregando. E o que foi que ele fez? Ele abandonou a casa do pai dele, tudo que o pai dele tinha lá, porque ele até começou a dar as coisas que o pai dele tinha para os pobres também. E o pai dele reclamou com ele, achou que ele estava até louco. E ele, por fim, ele tira a roupa do corpo e fala: não quero nada que é seu. E a partir daquele momento ele vai viver a pobreza extrema. E aí ele vai viver igual mendigo, num lugar afastado lá, né? E ele começa a pregar a pobreza, que Jesus era pobre, que a igreja tinha que ser pobre. Ele começa a pregar isso. Aí outras pessoas vão vê-lo e vão querer seguir o exemplo dele. E ele ouvia uma palavra que falava para ele assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele achava que era uma igreja de pedra. Tinha uma igreja de pedra lá, abandonada lá, que era chamada Igreja de São Damião. Igreja de São Damião. E ele ouvia aquele negócio falando: reconstrói a minha igreja. Ele achava que era aquela igreja de pedra lá. Aí ele chamou os franciscanos que estavam com ele, os seguidores que estavam com ele, e eles foram lá: vamos reconstruir aquela igreja lá. E começaram a reconstruir a igreja, começaram. Eles conseguiram, né? Reerguer a igreja. Reerguer a igreja. E aí continuava aquele negócio, aquela coisa, aquela fala para ele: reconstrói a minha igreja. E aí ele só foi perceber com o longo do tempo o que ele estava fazendo. Porque o testemunho que ele estava fazendo estava reconstruindo a igreja. E é tanto que depois de muito tempo em que o movimento dele foi reconhecido e que ele tinha muita gente com ele, ele foi até ao Papa. E eles teve uma audiência com o Papa, ele se ajoelhou aos pés do Papa e falou o que ele achava que precisava mudar na igreja. Ele não fundou outra igreja, ele não rachou a igreja, ele questionou algo errado sem rachar. É isso que é estar imbuído do Espírito Santo, do Espírito da unidade. O Martinho Lutero, gente, para quem não sabe, ele foi até manipulado e usado pelos reis, principalmente o rei da Alemanha. O rei da Alemanha, quando conheceu Martinho Lutero, se interessou muito por ele, porque os reis tinham raiva da igreja e o Papa era uma pedra no sapato desses reis. E eles queriam uma forma de diminuir o poder do Papa sobre eles. E o Martinho Lutero foi a deixa. O que o rei da Alemanha fez? Pegou o Martinho Lutero, botou ele num palácio, falou assim: escreva aí tudo essas coisas que você está falando aí, ó. Escreva isso aí tudo aí. Porque o rei estava interessado no racha. A igreja rachada para o rei era bom para ele. E hoje nós vivemos numa igreja rachada. Um monte de igreja, cada um pregando uma coisa, cada um vendendo uma coisa mais bonita. E a nossa igreja assim, ó, devagarzinho, de pouquinho, né? Não prometendo mundos e fundos, não prometendo milagres absurdos, não prometendo nada disso. E nós vamos devagarzinho, com os bancos meio vazios,
Ali tem um monte de banco vazio, ali também, né? Porque a gente não sai falando coisas mirabolantes e mentirosas para as pessoas. E nem manipulando pessoa também, igual ovelha. Uma pessoa falando para mim assim, a palavra ovelha é bonita, falar de ovelha, viu? Mas ser ovelha demais não é bom não, viu, gente? Porque ovelha, até o cachorro toca ela. Você reparou? Que o cachorro pastor, o cão pastor, toca elas, vão tudo para lá. Aí o cão vai, toca para cá, vai tudo para lá. Ser cristão não é ser assim não, gente. Não é ser tocado pelos outros. Vocês vão ter que voltar em fulano, todo mundo para cá. Sabe? Isso aí não é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado por outro espírito, gente. E esse espírito aí é maldito. Então, o Espírito Santo é o espírito da unidade. Inclusive, essa primeira leitura aqui, gente, ela é o contrário da Torre de Babel. Ela é o contrário da Torre de Babel. Se vocês lembrarem desse episódio, alguém queria, acho que não sei se era um rei, se era um senhor poderoso lá, queria construir uma torre que chegasse lá no céu, que atingisse as nuvens. Aí a história conta que Deus fez com que eles lá não se entendessem. Aí um pedia tijolo, o outro mandava pedra, o outro pedia pedra, o outro mandava água, o outro pedia uma coisa e mandava outra. É o espírito de Martinho Lutero, esse daí. É o espírito da desunião, do desentendimento, do racha. É o espírito de cada um por si, porque ninguém se entende. O Espírito Santo é o espírito da comunhão. O cara fala na língua original dele e o japonês lá entende. Porque aqui quando fala esses nomes, são países. Medos aqui não é medo não, de ter medo não. É um povo. E eles entendiam. E essa mensagem do Evangelho, ela é para ser assim, gente. Ela é para unir, para fazer comunhão. A nossa igreja surgiu da comunhão, gente. A nossa igreja espalhada pelo mundo inteiro, né? Com esta estrutura própria da nossa igreja, né? Com os padres, os bispos e o Papa. O Papa, ele representa a unidade da igreja, o Papa. Uma pessoa representa a unidade da igreja no mundo inteiro. Desde Pedro. E aí, para completar e para terminar, né? Vem os dons do Espírito Santo, né? Quem está com o Espírito Santo, gente, coloca a serviço da igreja, gente. Uns alunos lá na escola, gente, um dia perguntaram para mim assim, foi agora, assim, professor, o senhor ia ser padre, era? Um aluno lá descobriu isso aí, né? O senhor ia ser padre? Eu falei, E quanto é que um padre ganha? O aluno veio perguntar para mim, quanto é que o padre ganha? Né? É a mentalidade capitalista, né? Eu falei, olha, o padre que eu ia ser não ganha nada. A princípio, a gente nem precisa de dinheiro, para falar a verdade. Não precisa de dinheiro. Porque eu falei para ele assim, eu fui estudar para ser padre. A igreja pagou meu estudo. Eu fui lá, a igreja me deu casa, morei no seminário, a igreja pagava a faculdade, a igreja pagava comida para nós, a igreja pagava transporte para nós. A minha ideia, a missão ali é o quê? Estudar, depois se tornar padre, você vai servir a igreja. Tu vai receber talvez um salário, ou menos um salário, para uma despesa pequena. Porque o carro que tu usa é da igreja, a casa que tu mora é da igreja. A igreja ela vai te sustentar, tu vai precisar de um dinheiro para comprar uma roupa, comprar uma coisinha lá, um sabonete, um negócio. Para que o cara precisa de dinheiro mesmo? Porque eu sei de história aí de líder religioso, vem aí, que diz que ganha quase 15 mil reais da igreja. Por mês, eu sei. Padre não.
Não é uma profissão, eu falei para o menino, não é uma profissão, é uma entrega, é um projeto de vida. No mundo de hoje não é fácil não, hein? Sim. Igreja que vende lenço ungido, né? Então, gente, colocar à disposição, né, os talentos aí, né? Na comunidade a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Tem a pessoa que toca, tem a pessoa que canta, tem a pessoa que limpa, tem a pessoa que lê, né? Tem a pessoa que prega, tem a pessoa... Todo mundo é importante. Tu imagina, tem gente que acha que o pregador é o melhor de todos, porque ele está lá na frente de todo mundo olhando para ele é o rei lá, né? Ou então os cantores, tem cantor que parece estar num show, né? Fazendo um show, né? Mas não é bem assim, gente, até porque o que adianta o pregador se não tivesse o povo para ouvir, gente? Né? Mas mesmo assim, cada um é importante, aqui na comunidade igual a nós, igual o Geraldo. Geraldo, só a sua presença entre nós, eu estou dando só um exemplo, dos outros também, né? Só o Geraldo, estou só dando exemplo do Geraldo, né? A presença do Geraldo aqui já anima a comunidade. Só a presença da pessoa aqui já anima a comunidade. Você já está contribuindo para a comunidade continuar existindo. Porque essa comunidade aqui existe, gente, porque nós estamos aqui para mantê-la em pé, gente. Se a gente largasse de mão, cada um resolver ir para outro canto, resolver não vir mais aqui e tal, a igreja fecha as portas, a comunidade fecha as portas. Então, até aquela pessoa que vem, que senta nesse banco, ela tem um papel importante nessa comunidade. Quando você não vem, corre o risco dessa igreja ter que fechar as portas. E nós católicos aqui, né? Nós aqui nesse bairro aqui, nós somos uma minoria aqui. Dentro desse bairro que tem muita gente de outra igreja, muitos que não são de igreja nenhuma, e tem muitos alcoólatras aqui nesse bairro também. Nós somos uma minoria, mas nós é que estamos segurando essa igreja aqui aberta. Então é uma missão nossa. Né? Quando você tem esse compromisso de entender isso, que você é parte de uma comunidade, que a comunidade precisa de você, e você se faz presente, isso é ação também do Espírito Santo. Né? E para fechar, gente, uma vez eu li o Padre Zezinho ele gosta de caçar conversa, viu? Né? Foi igual o Padre Zezinho falou assim: a igreja não é pentecostal. A igreja ela não tem que ser pentecostal. A igreja é cristocêntrica. A igreja é fundada na pessoa de Jesus. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem uma espiritualidade que a gente pode trabalhar aí, mas a igreja ela é cristocêntrica. E tem gente que quer que a igreja seja pentecostal. Coloca o Espírito Santo acima de tudo, entendeu? Só fala do Espírito, só do Espírito, entendeu? Não, a igreja é cristocêntrica. A gente pode falar do Espírito Santo, a gente pode falar do Pai, mas a gente tem que focar em Jesus Cristo. Por isso que a gente fala cristocêntrica. O centro da igreja é Cristo. Mas vamos pedir a Deus, então, que envie sobre nós o Espírito Santo. Porque quem está com Cristo também está com o Pai. E quem está com o Pai e com Cristo também está com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé.